o pouco faz a diferença? Com certeza, eu acho que o pouco no longo prazo ele é mais importante do que o muito no curto prazo, que é onde muita Exatamente. gente acaba errando. Exatamente. E eu posso até compartilhar um, um depoimento de uma cliente, ela falando o quanto isso foi um divisor assim de águas na vida dela. A gente começou o planejamento e assim, tava, sabe aquele caos completo? E era pessoa física, não era nem PJ, né? Era pessoa física mesmo. E tava aquele caos completo de mistura de cartão de crédito e cartão pendente e tudo mais. E aí foi que é onde a gente começou aos poucos ajustando ali esse fazendo esse passo a passo e trazendo mais clareza para aquela vida financeira, porque quando a gente iniciou estava o total caos, né? E por que que o pouco faz diferença? Era para falar sobre a parte de poupar, mas eu quero antes falar sobre essa parte, né? Porque assim, às vezes as pessoas elas acham que precisa de uma planilha mirabolante. Ela O melhor precisa software, o melhor o melhor aplicativo. aplicativo e não é Sim, só isso. abre aspas. Eu já tive clientes que já falou assim pra mim, meu, eu já usei 9 aplicativos diferentes e qual que você me recomenda pra eu usar? Nenhum. E, tipo, necessariamente você não é obrigado a usar algum aplicativo específico, porque o importante é o simples que funciona. O simples que funciona, é isso mesmo. Que é o que a gente usa uma simples planilha que funciona muito bem. Hoje já mais um pouco implementada, né? Sim, Mas nada mirabolante. A exato, planilha ela faz conta de mais, de menos. É isso. exato. Exatamente. E aí, por exemplo, nesse caso da sua cliente, qual foi esse simples que precisou acontecer para poder funcionar? Bom, ela até fala, né? A questão dela ter a projeção de orçamento. Ela falou que aquilo dali fez muita diferença. Ela entendeu o que ela teria que pagar para os próximos meses. E a gente simplesmente colocou as contas dela ali naquela planilha, uma simples planilha, como eu tô falando, e ela foi tendo essa clareza. Esse foi um dos pontos. Mas ela diz que o ponto-chave, o ponto de virada, foi em uma das reuniões que a gente teve, aonde a gente fez a precificação dos sonhos. Sim, Inclusive, acho que tem até um vídeo falando sobre essa questão de precificação dos sonhos. E, e tinha ali as metas de poupar. Só que naquele período, quando a gente fez a projeção ali e o planejamento e a precificação dos sonhos, ela não tinha como poupar o valor que estava ali para as metas. não sobraria nenhum valor que seria capaz para poder guardar para aquele objetivo, Não o valor total. certo? Então, só para vocês terem uma noção, a gente tinha duas grandes metas, Certo? né? E somando o valor dessas duas grandes metas, dava uma média de 650 a 700 reais, Que ela teria que que poupar poupar por mensalmente. mês. Quando a gente volta o olhar para o orçamento, então a gente pega ali a planilha da projeção do mês, e a gente olha assim, tipo, não dá, porque ainda estava negativo. E aí eu falei para ela, ó, isso daqui dá para você ajustar ali no decorrer do mês. Tem coisas que você tem opção de diminuir, mas eu quero que você comece a poupar este mês, que foi no mês que a gente fez essa projeção. Isso, vou jogar aqui que tem uns 4 meses Ok. atrás, tá? 4 meses atrás. E mas, ok, não dá para poupar hoje os 700 reais que deveria ser poupado. Mas a gente vai começar então poupando 100 reais para cada uma dessas duas metas principais. Tem outras metas, mas a gente Sim, vai focar em duas apenas, que são as principais. Então você vai poupar 200 reais, porque caberia, né, no orçamento dela, porque também dava para ela fazer uma renda extra. Então era assim, era a questão era cabível, era cabível, era uma meta possível. mensurável, Mensurável. realizável. Isso mesmo.
Aí, isso foi, vou colocar ali na terceira reunião, eram 5 reuniões, na terceira reunião foi onde que eu coloquei essa meta de poupança. Ok, dei ali o objetivo de poupar. Até a próxima reunião, ela teria ali que ter um pouquinho a mais do que ela já tinha. Quando a gente teve a outra reunião, ela não poupou, ok, entendi ali o motivo, tal. Mas quando foi ali na quinta reunião, ela falou, Ana, tive uma virada de chave. Eureka. Eu confesso que eu achei, quando você me passou a meta ali de poupar R$100, eu achei muito pouco. Então eu acabei não fazendo, não Antes disso, poupando. ela poupava alguma coisa? Não, né? Não poupava. E eu falei, né? Eu dei essa opção, essa meta, né? De poupar R$100 ali para cada uma das Pra metas. Ou seja, começar. 200 para começar e ter o hábito. Porque o que eu queria naquele momento era que tivesse a constância. Eu precisava da constância para que a pessoa poupasse. E é onde muita gente não entende, né? Igual, vamos pegar um exemplo fora do mundo financeiro. Para a pessoa correr uma maratona, que são 42 quilômetros, ou fazer uma corrida de 10 quilômetros, primeiro ela precisa correr um. E aí é onde muita gente prejulga que, não, se for para correr um, eu não vou correr. Ou eu vou para correr 10, ou eu não vou para correr nada. E é a mesma coisa nas finanças, né? Ou eu guardo 1.000, ou eu não guardo nada. As pessoas acabam vivendo em extremos. E elas não entendem que é super importante esse começo. Esse meio termo. Esse né? meio termo, esse começo, vou poupar R$100. Porque é o que dá. Que é o que dá, o que é possível. Com consistência para que depois aumente. Porque elas acabam, ou eu poupo nada, ou eu poupo a meta completa, né? Isso. E aí, nessa quinta reunião, o que aconteceu? Ela me falou que teve uma reunião lá do serviço dela, e ela, por ser supervisora, um cargo mais acima, as pessoas que trabalham com ela trouxeram uma meta, que trouxeram a meta com um objetivo final. E aí ela falou, beleza, ok, legal, isso aqui que vocês trouxeram, agora eu quero algo possível pra gente começar a fazer agora. Isso foi o que ela me falou. Depois dessa reunião, ela acabou ficando naquela sala sozinha e foi onde bateu essa questão da eureka. Poxa vida, eu acabei de traçar uma meta aqui pra empresa, mas e a minha vida? Por que eu não tô colocando isso que eu acabei de falar aqui em prática pra mim? Porque funciona também. E aí foi quando ela falou, realmente, os R$100 por mês ali para aquela meta vai fazer diferença. E aí ela poupou no mês passado os R$100 que eu tinha sugerido. Isso. E para esse mês ela já conseguiria, porque já estava mais livre o orçamento e já conseguiria colocar o valor que a gente tinha como a meta principal ali por mês. Pode falar o que você falar? Isso me fez lembrar que tem um jargão que fala assim, se você quer comer um elefante inteiro, você precisa primeiro separar em partes, você não consegue comer de uma única vez, né? Então isso daí mostra justamente essa questão. A partir do momento que você acredita e você coloca em prática um primeiro passo de poupar uma parte do valor e você começa a ter consistência, você acaba vendo maneiras, meios, condições, vai criando formas para você conseguir poupar um valor maior e atingir aquele objetivo principal, que é aquele negócio, as pessoas acabam superestimando o que podem fazer em curto prazo e subestimam o que pode fazer no longo prazo. E aí a pessoa acha assim, então eu vou poupar justamente R$500 por mês, só que nunca poupou nada. Só que aí ela não acredita que ela vai conseguir poupar 1.000 no longo prazo, digamos. Se for aos pouquinhos. Isso, se for aos pouquinhos, justamente, porque ela acaba cometendo essa falha, digamos assim. E quando ela me contou isso, né, que ela falou que deu esse start na mente dela, eu falei, bom, eu acredito que isso outras pessoas também passam. Acabam focando naquele objetivo principal. Apenas, né,
Comprar um carro. Isso. Pronto. O carro custa 30 mil. Que isso? 50 mil. 80, né? 80. Não, mas a gente tá falando Não, de um novo, né? Mas vamos colocar aqui, vai. não. 80 mil é um carro novo de entrada, é o mais Tá barato. bom, mas tá? enfim, a gente não vai entrar nessa questão hoje aqui. Ok. Mas vamos pegar um carro ali de 50 mil. 50 mil. Pronto, 50 Ok, mil. pronto. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa foca nos 50 mil. 50 mil. Só que se você ficar olhando apenas para os 50 mil, Você paralisa. você trava. Porque você fala, da onde que eu vou tirar? Principalmente se a gente tá falando ali da maioria da população que vive ali no embate, tete a tete, né? O que entra é o que sai. Aí você olha e você fala, não dá pra eu fazer nada. Por quê? Porque eu não consigo, só tô aqui pagando as contas. Mas quando você coloca uma prioridade e fala assim, não, eu vou poupar 50 reais. Mas, cara, a minha meta é 50 mil. Mas começar vai fazer com que você já tenha uma intenção. Você já começa a criar novas metas, objetivos de traçar para aumentar a sua renda. Isso eu digo porque acontece com a gente. E eu tenho vários exemplos de clientes e nossos, várias metas que a gente colocou ali e a gente não olhava só o principal, mas a gente olhava o que a gente conseguia ali dentro do mês. Que em alguns meses não dava para bater o que a gente precisava. Não dava. Mas a gente não deixava de colocar nem que seja os 100 reais. Então, quando a gente olha ali a meta de forma fracionada, de forma que possível para aquele momento dentro do orçamento, a gente traz para nossa realidade, não deixa a meta ali de lado. E mesmo que demore talvez um pouco mais, alguns meses a mais ou até mesmo alguns anos a mais, você não tá deixando sua meta de lado, você tá trabalhando em cima daquilo porque é possível naquele momento. É aquilo que é possível naquele momento. E possa ser que, beleza, você tá fazendo uma poupança ali mínima. Mas acontece alguma coisa e você ganha uma bonificação. Você ganha o dinheiro da herança. Lembra? Uhum. Você ganha alguma coisa assim que ganha não, né? Mérito do mas enfim, resolve os BO. Que resolve alguma coisa ali que talvez você nem estava contando mais. Eu tenho até um exemplo real que aconteceu recente de uma cliente que precisava, tipo, tava poupando ali, mas acabou que a renda diminuiu muito. Então, tipo, começou a ficar algumas coisas negativas e tudo mais, mas foi pagando o que era possível de ser pago naquele momento, só que ela tinha uma meta ainda para este ano. E aí, o que aconteceu? O marido conseguiu um emprego melhor, então a renda voltou a equilibrar. E fora esse novo emprego, o marido recebeu um valor de... Um bônus? Não foi bônus, foi... A empresa, ele tinha ganhado um processo. Ah, certo. Tinha ganhado um processo que já tinha muito tempo, e tipo assim, não tinha previsão de quanto queria receber. E foi esse processo que acabou que realizaram a meta antes do prazo que estava previsto e conseguiram colocar tirar aquela meta do papel, que era muito importante para eles, porque era algo tipo assim, necessário, não era algo luxuoso nem nada, mas era algo necessário para eles, importante, e eles conseguiram ajustar o orçamento e realizar uma meta. Então, assim, eu fiquei muito contente porque eu acompanho já tem um tempo e ter passado pelos altos e baixos junto com eles foi, assim, ver também o quanto que você tá ali constante, mesmo que você esteja num momento da bad. O momento da bad é o momento que você tá com um orçamento super apertado ou até mesmo negativo. A pessoa não ter deixado de lado, continuado, e aí fez a diferença. Então, assim, por isso que a gente tá falando de um planejamento real para as pessoas reais, porque é isso que acontece, a nossa vida ela é cíclica. E quando esse planejamento às vezes parece que vai sair do controle, quando a gente tem a base, né, que é o saber o que precisa ser pago,
quanto eu vou deixar ali pra gastar com lazer, né? Com Vou lazer, colocar com outras coisas. E o quanto eu sei que eu tenho que poupar para aquela meta, porque são as 3 coisas assim, que é o primordial para um orçamento. É as contas do mês, o que o lazer, planejamento futuro e o lazer. E o lazer. Por que a gente coloca o lazer como algo também importante? Porque você não vai ficar... Só trabalhar comer e trabalhar e pensar no no futuro. Você precisa usufruir de coisas boas também, ter experiências positivas no momento atual, sem sacrificar o futuro. Exatamente. Por quê? Porque esses esses momentos são pequenos momentos de recompensa. São recompensas. E aí você não fica naquele negócio de só no futuro e acaba vendo o tempo passar. E depois se arrepender. Você precisa curtir o processo. Então o planejamento ele precisa ser real para a tua realidade. Né? Fazer com que você viva o agora, mas também se planeje para o futuro. Então, esses 2 casos que eu compartilhei aqui foi o momento da eureka e esse momento de continuar ali fazendo o que precisa ser feito e ter utilizado aquele valor que veio a mais para uma meta específica. É assim, é algo que acontece muito nas melhores famílias. Então, é algo real. Você começar com o que você tem agora e aos poucos... E melhorando para poder ter algo melhor no futuro. Exatamente. Porque aí você não vai querer ficar só poupando os R$100. Você vai querer poupar mais. Por quê? Porque quando você vê o valor na conta... Isso acaba motivando. Motiva. Ai, Ana, mas, cara, até R$100 pra mim hoje tá difícil. Então começa com 10. Porque se você poupa R$10 esse mês, no próximo mês, em 10 meses você já tá com R$100 pelo menos. Você não vai estar com 0. Então, 100 é melhor do que 0, não é mesmo? Então, assim, de acordo com a tua realidade hoje, quanto que dá pra poupar? Comece. Comece e seja frequente. Todos os meses você poupar, tá bom? Eu gosto de sempre fixar um valor, então por isso que eu tô falando, R$100 todos os meses. E aí sim, depois que você vê que tem margem pra poupar mais, aí você vai aumentando. Mais algum ponto? Somente isso. Somente isso, né? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.